Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nós vamos dar, então, continuidade ao que nós tínhamos proposto no vídeo anterior, que é apresentar algumas aplicações dos teoremas de Silo para determinar grupos de certas ordens que sempre terão subgrupos normais não triviais. Tá? No vídeo anterior, nós falamos, então, dos grupos de ordem 72 e 63, que sempre é possível encontrar subgrupos normais não triviais nos grupos dessas ordens, né? E nesse vídeo de agora, nós vamos mostrar que em qualquer grupo de ordem 56, você também pode encontrar subgrupos normais não triviais. A técnica utilizada aqui, ela vai ser um pouquinho diferente daquela que nós usamos no vídeo anterior. Dessa vez, nós vamos usar uma técnica de contagem para nos ajudar, tá? Então, em alguns momentos você utiliza as técnicas que nós utilizamos no vídeo anterior, outras vezes você vai acabar tendo que recorrer a uma técnica de contagem, tudo bem? Então, vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Recordando, então, o teorema de Silo, G é um grupo finito, tem um primo tal que a ordem de G é P elevado a alfa vezes B, com alfa maior que zero, e o P não dividindo o número B. Né? Esse complemento, que eu chamei de complemento, né? Do P elevado a alfa. Né? Primeiro teorema de Silo, existe pelo menos um subgrupo de ordem P elevado a alfa. Na verdade, existe um subgrupo para qualquer potência de primo, até o alfa, né? Mas, em particular, existem subgrupos de ordem P elevado a alfa, esses são chamados os P-silos. O segundo teorema de Silo fala que quaisquer dois P-silos são conjugados. O terceiro nos fala que o número NP de P-silos divide o B, que é o complementar aqui do P elevado a alfa. E esse número de P-silos, ele tem essa forma aqui, ele tem a cara do tipo Kp mais 1, tá? Onde o K é maior ou igual a zero, e esse NP aqui ele divide B. Não sei por que eu repeti aqui, mas enfim, divide B. E o corolário do segundo termo de Silo fala que há exatamente um P-silo se e somente C ele é normal. Ou ele é normal se e somente C ele é o único P-silo. Tá? Para a gente poder trabalhar ou poder explorar os grupos de ordem 56, nós precisamos desse pequeno lema, que fala o seguinte: se você tem G um grupo e H e K dois subgrupos distintos, são distintos, mas se as ordens deles forem iguais a um número primo P, então a interseção é trivial. Né? Então, se você tem dois subgrupos distintos, mas com a mesma ordem, e essa ordem é um primo P, então a interseção entre esses dois subgrupos é trivial, tá certo? Bom, como que você demonstra isso? Primeiro, como a interseção de H e K é um subgrupo de H e é um subgrupo de K, então o que nós temos do teorema de Lagrange? Nós temos que a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo. Como os grupos H e K têm ordem P, então a ordem da interseção é 1 ou é P. Se a interseção tem ordem P, então a interseção vai ser o próprio H, né? Porque isso aqui, a interseção é um subgrupo do H. Se o H e a interseção tiverem a mesma ordem, a interseção e o H tiverem a mesma ordem, então eles são iguais. Já que isso aqui é um subconjunto do H que tem a mesma cardinalidade, então são iguais. Analogamente, a interseção é igual ao K, porque a interseção está contido no K e tem a mesma cardinalidade que o K. Os dois têm cardinalidade P. Como estamos no caso finito, então eles têm que ser iguais. Tá? E, portanto, o H e o K são iguais. Isso contradiz a nossa hipótese.
Então, a interseção não pode ter a cardinalidade ou não pode ter ordem P, então a ordem só pode ser 1. Se a ordem é 1, então a interseção entre eles é só o elemento neutro. Tá? E aí nós chegamos, então, ao nosso exemplo, que fala que todo grupo de ordem 56 tem pelo menos um subgrupo normal não trivial. Tá? Bom, a ordem de G, já que ela é 56, então você pode fatorar ela como 2 ao cubo vezes 7. Né? E aí, pelo teorema de Sylow, pelo primeiro teorema de Sylow, você pode garantir que esse grupo tem 2 Sylows e esse grupo tem 7 Sylows. Né? Vamos analisar os 2 Sylows, vamos ver se a gente consegue. Se já de cara nós conseguimos determinar que existe apenas 2 Sylow, se ele for único, então ele vai ser normal e nossos problemas estarão terminados. Se nós não conseguirmos decidir a unicidade do 2 Sylow, então nós vamos partir para a análise do número de 7 Sylows. Tudo bem? Então vamos lá. Pelo terceiro teorema de Sylow, o número N2 desses 2 Sylows é dessa forma, né? Ele é 2K mais 1, né? E aqui, esse aqui é o nosso P elevado a alfa. O 2 elevado ao cubo é o que a gente chamou lá de P elevado a alfa, né? Lá nos teoremas de Sylow. O P é 2 e o alfa é 3. Tá? Esse 7 que aparece aqui é o B, é o respectivo B para o primo 2 que nós estamos trabalhando, certo? Então, o N2 é da forma 2K mais 1, né? E o N2 ele divide o 7, que é, para esse caso aqui, o nosso B. Tá? Então, quais são as possíveis formas ou quais são os possíveis valores para K? Primeiro, o K sempre pode ser 0. O K pode sempre ser 0. Vamos ver, será que o K pode ser 1? Se o K for 1, nós teríamos 2 mais 1, que é 3. 3 não divide 7, então o K não pode ser 1. Será que o K pode ser 2? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 não divide 7, né? Então o K não pode ser 2. O K pode ser 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 divide 7, tá? Então 3 pode ser. K maior ou igual a 4 vai te dar aqui, no N2, um número maior que 7, e ele não vai dividir. Tá? Então esses você já descarta. Tá? Então as únicas possibilidades para o K é K igual a 0 ou K igual a 3. Né? Isso nos diz que os possíveis valores para N2, para um número de 2 Sylows, é N2 igual a 1, para o caso em que o K é 4, ou o N2 é 7, se o K for 3. Né? Moral da história, ou existe um único 2 Sylow, ou existem 7 2 Sylows. Tá? Então essa é a questão. Então, vamos analisar os 7 Sylows, porque nós não temos certeza aqui. Temos duas possibilidades para o N2, né? Então nós não conseguimos decidir só com essa análise, não conseguimos decidir se o 2 Sylow é normal ou não. Então vamos partir para os 7 Sylows. De repente nós conseguimos fazer uma análise dos 7 Sylows e chegar à conclusão de que o número de 7 Sylows é 0. O número de 7 Sylows é 1. Então vamos lá. O número de 7 Sylows, pelo terceiro teorema de Sylow, a gente chama de N7, né? E ele tem essa forma aqui, ó, né? 7K mais 1. Quem vai ser, nesse caso, o B? No caso dos 7 Sylows, o B vai ser o 8. Né? Então, o P elevado a alfa, no caso dos 7 Sylows, é o 7 elevado a 1. O P vale 7 e o alfa vale 1. Tá? E, portanto, o complementar desse 7 elevado a 1 é esse daqui. Então, esse vai ser o valor de B no caso dos 7 Sylows. Tá? Então, o N7 ele vai ter que dividir o 8. Então, o N7 tem essa forma e o N7 ele divide 8. Os possíveis valores para K. 0 sempre é um valor. 0 sempre é um valor. E você pode verificar que o outro valor possível é o K igual a 1. Porque se o K for 1, vai dar 7 vezes 1 mais 1, isso dá 8, e 8 divide 8. Né? A partir do K igual a 2, todos os valores para o N7 seriam maiores do que 8, e daí eles não dividiriam. Portanto, as únicas possibilidades para o K é K igual a 0 ou K igual a 1.
E assim, o número de 7 silos ou é 1, o número de 7 silos é 1 para o caso em que o K é 0, ou o número de 7 silos é 8 para o caso em que o K for igual a 1, certo? Se o N7 for 1, então há um único 7 silo e esse vai ser normal em G. Agora, se o N7 for 8, então o número de 7 silos vai ser 8. Se o N7 for 8, né, então nós temos 8 subgrupos que são 7 silos. Vamos colecionar esses 8 subgrupos que são 7 silos. E nós vamos chamar eles de H1, H2 até o H8. Então, eles são esses 8 7 silos do nosso grupo G. Tá? Nesse caso, o 7 silo ele vai ter ordem 7. Cada um desses 7 silos aqui vai ter ordem 7, porque 7 é a maior potência de 7 que divide a ordem do grupo, que divide o 56. Né? 7 ao quadrado já não divide mais o 56, né? Então, 7 realmente é a maior potência. Então, cada um desses subgrupos aqui tem ordem 7. 7 é um número ímpar. Desculpa, 7 é um número primo. Tá? Isso é uma coisa, isso vai ser importante para a gente. Já que cada um desses subgrupos, esses subgrupos eles são distintos entre si, porque nós estamos colecionando, nós estamos supondo que existem 8 7 silos. É claro que esses 8 são distintos. São os 8 7 silos distintos. Como eles têm ordem prima, cada um tem ordem prima, e eles são distintos, o lema anterior fala, então a interseção entre eles é só o elemento neutro. Então, quando o I for diferente de J, ou seja, quando esses 7 silos são distintos, então a interseção entre eles é o elemento neutro. Certo? Muito bem. Além disso, todo elemento de HI, ou seja, cada elemento de um 7 silo, que é diferente de 1, ele tem ordem 7. Tá? Por que ele tem ordem 7? Porque a ordem do elemento sempre divide a ordem do grupo. Se eu pegar um elemento distinto da identidade aqui, em cada um desses silos, a ordem desse subgrupo tem que dividir o 7. Se o elemento não é o elemento neutro, então a ordem do elemento tem que ser 7. Porque 7 é primo. Tá certo? Portanto, cada HI, cada 7 silo aqui, tem 6 elementos de ordem 7. Tem o elemento neutro. Pega o H1, por exemplo. O H1 é um 7 silo. Ele tem o elemento neutro mais 6 elementos. Tá? Porque o 7 silo tem 7 elementos. Então, tem a identidade mais 6 elementos. A identidade tem ordem 1. Os outros 6 elementos do H1 têm ordem 7. Porque a ordem do elemento divide a ordem do grupo. Então, cada um desses 8 subgrupos de silo aqui, eles têm 6 elementos de ordem 7. Bom, eu tenho 8 subgrupos, eles são todos distintos, então, e cada um tem 6 elementos de ordem 7, 6 vezes 8, 48 elementos de ordem 7. A interseção, não há 2 elementos iguais, porque a interseção entre eles é só o elemento neutro. Tá? Então, se eu pego um elemento de ordem 7 no H1, ele, por exemplo, não vai ser um elemento de ordem 7 do H2. Porque a interseção entre o H1 e o H2 é só o elemento neutro. Né? Então, não há interseção além do elemento neutro nesses subgrupos de silo aqui. Né? Então, não há como um elemento de ordem 6 do H1, não há como um elemento de ordem 7 do H1 estar no H2, nem no H3, nem no H8. Tá? Então, realmente, há 48 elementos diferentes de ordem 7 lá no nosso grupo de ordem 56. Então, 48 lá. O total de elementos do nosso grupo é 56, certo? 48 desses elementos têm ordem 7. Quantos sobram? De 48 para 56, quantos elementos sobram? Sobram 8 elementos no nosso grupo G. Os restantes. Considera esses 8 elementos. Tá? Esses 8 elementos, eles
Guarda eles. Guarda esses oito elementos. E observe o seguinte, o G possui um 2 silo. Pelo menos um ele possui. E ele tem ordem 8. Moral da história, esses 8 elementos aqui, esses 8 elementos que sobraram do nosso grupo, eles têm que fazer parte do subgrupo de silo de ordem 8. Ele existe. Ele existe. O subgrupo de silo de ordem 8 existe. Não pode ter mais. Não pode ter mais do que um silo, porque senão você teria mais do que 56 elementos, né? E, portanto, o N2 ele acaba sendo 1. Tá? Nenhum desses elementos, nenhum desses 8 elementos tem ordem 7, esses 8 elementos que sobraram, então eles devem fazer parte obrigatoriamente desse subgrupo de ordem 8, que no final das contas vai ser o nosso 2 silo. Tá? Então você observa que aqui nós utilizamos uma técnica de contagem, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, se o N7 for 1, né, se o número de 7 silos for 1, então ele vai ser normal. E aí o nosso exercício acabou. Agora nós temos que excluir ou então analisar o que acontece com o nosso grupo se ele tiver 8 7 silos. E aí, se ele tiver 8 7 silos, a gente faz essa argumentação aqui, pega os 8 7 silos, eles são distintos, eles são todos distintos. Por serem distintos e terem ordem prima, a interseção entre eles é o elemento neutro. Tá? Todo elemento desses 7 silos aqui tem ordem 7 ou tem ordem 1. Para ter ordem 1, só se for o elemento neutro. Então, moral da história, cada 7 silo tem 6 elementos de ordem 7. Esses elementos eles são todos distintos entre si, porque a interseção entre os 7 silos distintos é só o elemento neutro. Tá? Então, cada subgrupo de silo tem 6 elementos de ordem 7. Como são 8 subgrupos de silo, 6 vezes 8, 48 elementos de ordem 7. Para chegar de 48 até 56, nós temos 8 elementos além desses 48, nós temos mais 8 elementos, que é o elemento neutro e mais outros 7 elementos. Né? O G possui 2 silos, possui pelo menos um desses 2 silos. Nenhum desses 8 elementos tem ordem 7, porque nós colecionamos todos e excluímos eles. Né? Então sobraram os 8 que não têm ordem 7. E eles devem então estar no subgrupo de ordem 8. E esse subgrupo deve ser o único subgrupo de ordem 8 e, portanto, o G tem um subgrupo normal de ordem 8. Então, ou o grupo de ordem 56 tem um subgrupo normal de ordem 7, ou ele tem um subgrupo normal de ordem 8. Beleza? Bom, usamos a técnica de contagem. Onde é que nós usamos a técnica de contagem aqui? Quando nós contamos dos elementos de ordem 7, né? Lá nós usamos o princípio da contagem, nós usamos uma ferramenta de contagem aqui. Nós contamos quantos elementos de ordem 7 o nosso grupo possui. Excluímos esses elementos de ordem 7, excluímos todos eles, excluímos os 48 elementos de ordem 7, nós excluímos e ficamos com 8 elementos. A identidade mais 7. Eles têm que estar no subgrupo de ordem 8. E, portanto, ele vai ser o único subgrupo de ordem 8 do nosso grupo, e, portanto, ele é um subgrupo, um 2 silo, por ter ordem 8, vai ser, como ele é único, ele é normal, certo? Bom, um pouquinho diferente essa nossa estratégia para resolver esse exercício. Espero que vocês tenham gostado e espero que ele seja útil, espero que essa técnica seja útil para vocês para resolverem outros tipos de exercícios, beleza? Para outras aulas, beleza? Então, um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.